Olá, terceiro ano, aqui quem fala é o professor Valdir e hoje nós vamos para a nossa aula 3, temas e atualidades. Vamos responder aquelas 5 questões do exercício de fixação do nosso caderno 2 do sistema Farias Brito, páginas 126 e 127, do tema regimes políticos e formas de governo, né? Então aqui a gente vai resolver algumas questões do exercício de fixação. Vamos lá. Primeira questão tem Universidade Federal UFJF, 2016. O século XX foi marcado pela presença de importantes regimes autoritários, nascidos em diferentes países. Suas origens explicam-se pelos fatores internos a cada país, mas todos repercutiram em escala internacional, gerando uma série de conflitos. Sobre essa época, assinale a questão incorreta. Letra A. De modo geral, os países que passaram por governos ditatoriais caracterizaram-se pela presença de líderes absolutos, partido único, nacionalismo, censura da imprensa, controle de aspectos da vida pública, como também da vida privada. Então aqui você já observa que essa questão está correta, mas o texto pede a incorreta, né? Então boa parte das ditaduras tiveram líderes absolutos, partido único, nacionalista. A letra B diz, dentre os regimes ditatoriais, podemos citar o salazarismo em Portugal e o franquismo na Espanha, bem como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Exatamente. Então, o governo de Salazar em Portugal, o do general Francisco Franco na Espanha, o governo de Hitler e de Mussolini, Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, são exemplos de regimes ditatoriais. Então, também está correto. Letra C. Pela exaltação da imprensa, da imagem do governante, burocratização do Estado, aliada à força do partido único e à repressão violenta aos opositores. O stalinismo ele pode ser considerado também um governo autoritário? Claro que sim. Nas aulas anteriores eu disse a vocês que o stalinismo foi uma das ditaduras mais cruéis existentes no século XX. Ela teve início em 1924 e vai até 1953, que é o tempo que Stalin assume o poder até a sua morte, e a gente vai ver que nesse período ocorreram perseguições, torturas, exílios, mortes, expurgos, uma verdadeira barbárie. A letra D diz, o Brasil também contou com um governo autoritário quando da implantação do Estado Novo. Esse se caracterizou pela hegemonia do poder executivo, intervenção nos estados, perseguição e censura aos adversários. Claro que sim, se você lembrar, Getúlio Vargas, ele cria um governo ditatorial no nosso país, de 37 a 45, e esse governo termina ao final da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem que era muita incoerência o Brasil ir na guerra lutar pela democracia e continuar internamente tendo um ditador. Então a letra D também está correta. Como a questão número 1 pede a incorreta, e só sobrou a letra E, a incorreta é a letra E. A ação diplomática e militar dos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria combatia a emergência de governos autoritários em diferentes países da América Latina. Isso aí é um erro. As principais ditaduras da América Latina, vou dar um exemplo, a ditadura militar brasileira, ela contou com o apoio dos Estados Unidos. Em 1964, no ano do golpe, estava passando por aqui a Operação Brother Sun, já tinha todo um esquema. Caso não desse certo, os militares tomar o poder, os norte-americanos iriam auxiliar o exército brasileiro para isso. Da mesma maneira no Chile, na Argentina, todas essas ditaduras, elas foram formadas com o apoio dos Estados Unidos. Então aqui a primeira questão, letra E, alternativa incorreta. Na segunda, Universidade Estadual do Ceará, 2007. As relações entre o Estado e a religião, existentes entre os povos da antiguidade, caracterizam diferentes formas de organização política e social. Sobre essas relações, é correto afirmar que, letra A, o politeísmo implantado pelas monarquias hebraicas já tem um erro. Você sabe que os hebreus foram o primeiro povo monoteísta da história com a religião do judaísmo. Então, a partir daí, a palavra politeísmo já tira toda a questão. Restringir a concepção do rei como ser humano, tornando-o ungido de Deus, é falso porque os hebreus eles eram monoteístas, não eram politeístas. Letra B. A teocracia egípcia, concepção divina do poder, personificada no faraó como próprio Deus, limitou-se ao período do Novo Império? É claro que não. O faraó,
Desde 3200 a.C., quando chega ao poder o primeiro faraó, Menes, até toda a história dinástica egípcia, o faraó ele teve poderes ilimitados. Ele era considerado um deus vivo, como eu mencionei na aula anterior. Era o senhor de todos os homens e o dono de todas as terras. Então não foi só no Novo Império, foi em todos os períodos, tanto no Antigo Império, Médio Império e Novo Império, nos três. Letra C. A monarquia teocrática no Egito Antigo ocorria através da personificação de Deus e do Estado na figura do faraó. Aí sim essa questão está correta. Monarquia teocrática, mono ou seja, só um estava no poder, o faraó. Teocracia porque o faraó ele tinha um poder de origem divina, ele era o próprio Deus, né? Ocorria através da personificação do Deus. Claro que sim, em nome do faraó eram construídas pirâmides para glorificar a sua grandeza e poder, né? E também fortalecia o próprio Estado. E a letra D, a gente sabe que está incorreta, mas vamos ler ela. O Código de Hammurabi era um manual de orientação espiritual que autorizava os fiéis a fazer justiça com as próprias mãos. Meu caro aluno, o Código de Hammurabi é um dos primeiros códigos de leis da história da humanidade. Você já com certeza ouviu falar sobre ele. Ele tinha como principal característica a punição conforme ofensa, olho por olho e dente por dente. Mas a gente sabe, estudando em outras aulas, a gente viu que a lei variava de acordo com a condição social dos indivíduos. Nada tão diferente da lei atual. Então aqui na segunda alternativa correta é a letra C. A monarquia teocrática no Egito ocorria através da personificação de Deus e do Estado na figura do faraó. Vamos para a nossa terceira questão. O UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2015. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou uma guerra de profundas e violentas transformações políticas, desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa, 1642-1651, até a Revolução Gloriosa, 1688. Entre as principais consequências desse processo podem ser enumeradas. Letra A. Transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca. Está bem parecida, mas vamos para as outras. Letra B. Abolição da propriedade privada e a adoção de um sistema de terras comunais em todo o país. Claro que não. A Inglaterra, nessa época, a Revolução Inglesa vai ajudar a consolidar o capitalismo. Então, nunca vai ocorrer a abolição da propriedade privada. Isso aí não é comunismo. Então, o B está incorreto. Vamos para a letra C. A independência das 13 colônias inglesas na América do Norte e a abertura dos portos ingleses aos navios estrangeiros foi uma consequência da Revolução Gloriosa? Claro que não. Os ingleses não abriram seus portos a navios estrangeiros. Pelo contrário, quando acabou a Revolução Puritana, chegou ao poder Oliver Cromwell. Uma das grandes medidas de Cromwell, em 1653, foi criar os Atos de Navegação, que proibia, 1651, Ato de Navegação, proibia a entrada de navios estrangeiros nos portos ingleses e garantia que toda mercadoria comprada por um país, comprada ou vendida pela Inglaterra, só poderiam ser transportadas por navios ingleses. Então, falso, não abriu os portos ingleses. Letra D. A derrota militar das forças reformistas e a consolidação do absolutismo monárquico nas mãos de Oliver Cromwell. Cromwell chegou ao poder, mas não era um governo de uma monarquia absolutista. Era a República Puritana de Cromwell. Então isso não foi uma consequência das revoluções inglesas. Letra E. A abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra. Claro que não. As revoluções inglesas geraram foi um clima de tolerância religiosa na Inglaterra. Tolerância religiosa. Então a alternativa correta é a letra A. As revoluções inglesas geraram a transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca. A gente vai ver que a Inglaterra criou essa monarquia constitucional, o rei foi obrigado a jurar a Bill of Rights, Declaração dos Direitos, e a partir daí os seus poderes foram limitados pelo parlamento. Por isso era comum a famosa frase: na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Passando para a próxima questão. Quarta questão. Leia o texto a seguir e observe com atenção a imagem da pintura a óleo de um rei francês em um campo de batalha.
Os dois estão relacionados aos períodos dos estados absolutistas modernos. Como é importante que o público seja governado por um só, também importa que quem cumpre essa função esteja de tal forma elevado acima dos outros, que ninguém se possa confundir ou se comparar com ele. Não se pode retirar do seu chefe a mínima marca da superioridade que o distingue. Aqui na imagem, vocês vão ver ela com mais nitidez no caderno de questões de vocês, na página 126. Está aqui a imagem de Luís XIV, o Rei Sol, fazendo um passeio a cavalo. Então, essa imagem e o texto vai fazer com que ajude a gente a interpretar sobre os estados absolutistas. Aí vamos à questão. Sobre os estados absolutistas, assinale a alternativa correta. Letra A. A formação de exércitos permanentes, profissionais e centralizados era o objetivo militar dos estados absolutistas, que pretendiam defender suas fronteiras estabelecidas. Está bem parecida, mas vamos ler as outras. Letra B. Os exemplos mais característicos de estados absolutistas, nos quais o poder do monarca era concentrado efetivamente na Europa, eram a Itália e a Alemanha? Claro que não. Itália e a Alemanha tiveram unificações tardias, só foram unificados no final do século XIX. Isso é falso. Letra C. A política econômica dos estados absolutistas combatia as propostas que defendiam a unificação de impostos, moedas, pesos e medidas em todo o território. Isso é falso. A burguesia apoiou o absolutismo justamente por conta disso, porque com o absolutismo foram unificados impostos, moedas, pesos e medidas em todo o território nacional. Então, falso. Letra D. Diferentes representações artísticas traziam a imagem idealizada de monarcas dos estados absolutistas, caracterizando-os como indivíduos semelhantes aos seus súditos. Semelhante ao súdito? Os reis eles eram semelhantes ao próprio Deus. O rei, segundo Jean Bodin e Jacques Bossuet, o rei era o corpo de Deus na terra. Era a famosa teoria do direito divino dos reis. Então, na terra, o rei só era comparado a Deus. Falso. Letra E. A justificativa do poder exercida pela nobreza nos estados absolutistas buscava se afastar do princípio de origem divina que lhe conferia um caráter ilimitado. Isso é falso. A nobreza, em troca de cargos e pensões, como a gente vai ver, o rei da França, Luís XIV, fez o Palácio de Versalhes, um grande palácio da Europa, onde ele vivia com 4.000 pessoas sustentadas. Então, a nobreza, ela reconhecia o rei como divino justamente para manter esses cargos e poderes. Então, não era contrária à ideia divina do rei. Ela defendia para manter privilégios. Então, a alternativa correta é a letra A, que os estados absolutistas buscavam a formação de exércitos permanentes, profissionais e centralizados. Esse era o objetivo militar dos estados absolutistas, que pretendiam defender suas fronteiras estabelecidas. Passando aqui a imagem, e vamos para a última questão, Enem PPL 2015. O diálogo entre os personagens da charge evidencia no Brasil. Aí está aqui o diálogo dessa imagem. Tem assim, vou ler para vocês. E o Senhor, nesse primeiro lado, tem dois homens. Aí um diz, e o Senhor não cansou esperando a hora de voltar para presidente? Aí o Senhor que está sentado olha e diz, não, me distraí, ouvindo as notícias, o assassinato de Kennedy, a guerra do Vietnã, surgimento dos Beatles, chegada do homem à lua, a invenção do transitor, do microcomputador, os conflitos no Oriente Médio, surgimento da AIDS, a guerra das Malvinas, perestroika na Rússia e o fim do Muro de Berlim. Aqui você vê que esse quadrozinho vai contextualizando mais ou menos o ano. Só o fim do Muro de Berlim, você sabe que é 1989. Então, esse senhor fala depois de 1989. Aí tem aqui o diálogo entre os personagens da charge, evidencia no Brasil o quê? Letra A, reinserção do país na economia globalizada? Não, porque está falando de política e do direito ao voto. B, transformações políticas na vigência do Estado Novo. O Estado Novo é de 37 a 45 e o homem está falando de assuntos bem atuais, como perestroika e a queda do Muro de Berlim, que é em 1989. Então é falso. C, alterações em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Não é isso que é mencionado no texto. D, suspensão de eleições legislativas durante o período da ditadura militar. Ele não está falando de suspensão, ele está falando o seguinte, o senhor ainda está aí esperando o direito ao voto? Então a alternativa correta é a letra E. O texto aborda a volta da democracia após um período sem eleições diretas para o Executivo Federal.
Você sabe que em 1964 teve o golpe militar, o povo foi proibido de votar para presidente da República, tivemos 5 presidentes, presidente Berto de Alencar Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Nós vamos ver esses 5 presidentes que não serão eleitos pelo povo. Tancredo também é eleito de via indireta, morre e quem assume é Sarney. Então o povo brasileiro só vai poder votar só em 1989, após 29 anos sem ter, 29 anos sem ter o direito ao voto, o povo vai ter o direito de votar para presidente em 1989, ou seja, 25 anos, perdão, as novas eleições, e é nesse cenário que a charge evidencia a volta de eleições no Brasil após esse intervalo de tempo da ditadura militar. Então a alternativa correta é a letra E. Passando aqui o nosso gabarito fica a primeira letra E, segunda letra C, terceira letra A, quarta letra A, quinta letra E. Então, pessoal, espero que eu possa ter contribuído para a aprendizagem de vocês e estudem em casa, um forte abraço e respondam as outras 10 questões sobre esse tema. Então, é isso aí, bom estudo, sucesso sempre!